Bom dia, graça e paz sejam com vocês. Vamos dar início hoje a mais uma semana, né, de uma jornada de trabalho, porque, na verdade, a nossa semana começou ontem, no domingo. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje dos Salmos 60. Nós estamos estudando o livro de Salmos, amados. Nós temos, eu vou dizer nós, porque eu estudo para repassar para vocês, pesquiso, é, em várias passagens e bíblias de estudos, para poder compartilhar a palavra de Deus, porque juntos nós estamos aprendendo a palavra de Deus. O Espírito Santo é o nosso professor, é o nosso mestre, é ele que traz a revelação da palavra aos nossos corações, e eu tenho pedido a ele que me dê graça, sabedoria, que revele Jesus ao meu coração, para que eu possa levar a vocês que me ouvem, meus irmãos, meus ouvintes, companheiros de estudo, a palavra viva, a palavra poderosa, revelada pelo Espírito Santo, não pela pastora Verinha, não. Nada de mim, amados, tudo de Deus, tudo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, no Salmo 60, nós vamos ver aqui, amados, Davi perguntando a Deus, por Deus, né? Ele pergunta por que Deus rejeitou o seu povo. Ele clama para que Deus o ajude a vencer as nações com quem ele está guerreando. Quantas guerras você pode não estar passando, um tanto diferentes da de Davi, mas são guerras, né? E ele fala sobre a rejeição. Ele fala do verso 1 ao 5, depois do 10 ao 12, Davi pergunta a Deus por que ele rejeitou o seu povo. E ele fala da sua dor, da dor do povo. Ele diz assim, ele expressa a dor do seu povo. Ele fala, o Senhor dispersou nossa terra. O Senhor foi muito duro conosco. O Senhor nos rejeitou, no verso 11 e 12. E Davi fala da sua esperança. Davi percebe que Deus ainda supriu um ponto de agrupamento diante desse ataque iminente dos inimigos. Ele fala da sua esperança. E ele faz pedidos a Deus. Ele suplica que Deus ajude o seu povo a lutar contra os seus inimigos, contra as nações que tinham se levantado contra o povo de Deus. E Davi recorda a promessa de Deus de dar a terra prometida e derrotar os seus inimigos. Tinha uma promessa de Deus sobre o povo de Deus. E a perplexidade de Davi, do verso 9 e 10, eu quero ler para vocês, ele fala assim, eu vou ler o 8. Mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, olha como Davi se refere a Deus. Ó tu, né, minha força, tu não permitirás, tu és um Deus fiel, virá ao meu encontro e permitirás que eu triunfe sobre os meus inimigos. Ele fala que Deus é a sua força e que ele vai aguardar em Deus, porque ele é o seu alto refúgio. Queridos, Deus é o nosso alto refúgio. E nós temos que glorificar e agradecer a Deus, porque também Deus, muitas vezes, em todo tempo, ele vai vir ao nosso encontro com o seu amor leal, com o seu amor fiel. E no verso 12, Davi, ele afirma categoricamente, pelos pecados das tuas bocas, pelas palavras dos seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam, ele fala, né? O povo vai ser derrotado e ele vitorioso. E Davi fala aqui nesse Salmo 12, no versículo 12 também, do Salmo 60, ele diz, com Deus conquistaremos a vitória, e ele pisoteará os nossos adversários. Amados, vitória, você quer vitória?
Nós queremos vitória, vitória só em Deus. Nós temos, assim, a exemplo de Davi. Ele fala, eu quero ler o verso 5 do Salmo 60, ele diz assim: salva-nos com a tua mão direita, responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Ele fala claramente aqui, amados, sobre o triunfo dele. E Davi pede a Deus que lhes dê vitória. Davi recorda as promessas de Deus, que Deus havia feito ao povo de Deus, aquele povo que Deus havia arrancado lá das mãos dos egípcios, lá do Egito, né? E ele fala aqui, amados, é tão lindo esse salmo. Aqui nesse salmo nós vemos Davi, né? É como um poema que Davi faz, né? Quando ele combate os seus inimigos, as nações que se levantaram contra Davi e o povo de Deus, né? Ele fala assim, tão lindo isso, no verso 5 que eu li, né? Salva-nos com a tua mão direita, amados. Eu amo ler a palavra de Provérbios, capítulo 3, aonde Deus fala, eu quero compartilhar a mesma coisa que Davi fala aqui, lá no Velho Testamento, amados. Provérbios, capítulo 3, verso 6, ele fala assim, que na mão direita de Deus há vida longa para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que o buscam. E que na mão esquerda de Deus tem promessas de riquezas e de honra. É isso que Davi fala nesse Salmo 60. No verso 5, ele fala, salva-nos com a tua mão direita. Quer dizer, nos dê longevidade de dias, nos abençoa, queremos estar vivos ainda. Responde-nos, Senhor, para que sejamos libertos, né? Liberta aqueles que o Senhor ama, seu povo, seus filhos. É promessa, irmãos. Lá já em Provérbios, capítulo 3, verso 6, leia lá. Leia Provérbios, capítulo 3, todinho. Você vai ver as promessas de Deus lá. Esse versículo 6, eu guardo ele no meu coração e eu declaro todos os dias pela manhã. Na mão direita, eu levanto a minha mão direita. Eu repito a palavra. O Senhor faz promessa de vida longa, longevidade de dias na terra. Pensa nisso. E na mão esquerda tem promessas para nós, os filhos de Deus, para a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, vida longa na direita e na esquerda, riquezas e honra. E é o que Davi faz menção aqui das promessas de Deus, que Deus daria a terra prometida para o povo dele, que ele arrancou das mãos lá do Egito, de Faraó. Queridos, Faraó representa os deuses da terra. Egito é o pecado, é da terra que Deus nos tirou. Então, você e eu temos uma terra prometida também, como aquele povo, e morar nos céus, porque Jesus já abriu o caminho para nós, de voltar a ter a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, Davi fala da sua perplexidade no verso 9 e no verso 10. Ele fala assim: quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Você pode dizer, quem vai me levar para os céus? Quem vai me levar de volta para a casa do Pai? Você pode falar isso, como Davi fala aqui. Quem me guiará a Edom? Não fostes tu, ó Deus, que nos rejeitastes e deixaste de sair com os nossos exércitos? Ele se sentia abandonado. Aí ele fala assim: dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Quantas vezes, ao invés, estou exemplificando, amados, generalizando, porque estamos falando, estudando. Quantas vezes nós, como Davi fala, podemos falar isso para Deus? Muitas vezes ele fala assim, aqui no verso 11: dá-nos ajuda contra os adversários, contra os nossos inimigos, né? Pois inútil é o socorro do homem. Muitas vezes nós estamos numa situação, ao invés de nós entrarmos na presença de Deus, no Santo dos Santos, e buscar em Deus o socorro, nós vamos contar para o irmão, nós vamos falar para esse, nós vamos falar para aquele. É errado? Claro que não. Mas, primeiramente, entregue toda a sua vida, os seus caminhos ao Senhor.
que ele vai cuidar de mim e de você. Aí Davi faz uma afirmativa aqui no versículo 12. Com Deus, olha, conquistaremos a vitória. E ele pisoteará os nossos adversários. Você pode declarar assim comigo, como está nesse versículo 12? Com Deus, contigo, Deus, conquistarei as vitórias. É no nome do Senhor dos Exércitos. É o nosso general Jesus Cristo que vai à frente das nossas guerras, guerreando por nós. E nós temos que estar certos, convictos e ser gratos a Deus e louvá-lo, engrandecê-lo, bendizer o nome dele. Em nome de Jesus, amém, meus queridos? É assim que nós temos que estar na presença de Deus, colocando a palavra de Deus em ação, liberando palavras de Deus com a nossa boca. E certos e convictos de que Deus, e que só em Deus, você e eu, conquistamos vitórias. Em nome de Jesus, eu deixo para você essa palavra. Amém? Nesse dia, Salmo 60. Amado, só 12 versículos, leia, estude a Bíblia. Não fique só no que eu estou te dizendo, não, porque Deus pode revelar a você outras coisas maiores, porque Deus é Deus de revelação. A maior revelação, a maior profecia, você quer, muitas vezes a gente busca nos homens. Ah, quero que Deus fale, use fulano. Quero que Deus use o pastor. Quero que Deus use o profeta. Irmãos, não é errado. Não é errado. Não estou dizendo que você não deva fazer isso, buscar um homem de Deus para orar contigo, para trazer uma palavra para você de ânimo, de esperança. Mas você tem a maior profecia, que vem direto do trono, do coração do Pai, do coração do Filho, pela pessoa do Espírito Santo que habita dentro de você. Fale com ele. Revela-se a mim, Pai. Revela a tua palavra a mim, Jesus. Abre os olhos do meu coração, Jesus. Fale com o Espírito Santo para que ele revele. Quando você for ler esse salmo, fale para o Espírito Santo. Espírito Santo, revela a tua palavra ao meu coração. Me mostra Jesus. Eu quero te conhecer, eu quero te ver nas pequeninas coisas, até naquelas que trazem tanta tristeza para o seu coração e para o meu, que trazem peso para nós. Procure enxergar Deus nelas também, porque Deus nos fez uma promessa de que está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Então, nessas situações adversas, Ele está conosco, nós só podemos suportá-las, passar por elas, porque Ele está conosco, Ele passa conosco. Amém? Tem promessas para você. Que Deus te abençoe.